Eles me deram os documentos para assinar para ser mandado embora, eu saí, né, fui mandado embora, e nos documentos estava como ela estava depositada. Aí eu assinei os documentos e tal, fui sacar. Nisso que eu fui sacar não estava constando. E peguei o laudo na Caixa Econômica e tudo, ó, não existe, você não tem nada aqui que essa empresa depositou para você. Entrei na justiça com o advogado, tudo certinho. E foi arquivado. Dentro da Justiça do Trabalho, meu processo foi arquivado. E até hoje está arquivado. Entendeu? Trabalhei dentro da Justiça do Trabalho. Aí o problema é esse. Aí eu pergunto ao senhor, o que fazer? Muito obrigado. Eu vou aproveitar e fazer um gancho ao que o Calixto colocou, que é uma das bandeiras hoje dos sindicatos, essas terceirizações. Muitas são terceirizações fraudulentas, que depois a empresa, e o pior disso tudo, eles fecham a empresa, reabrem de novo e vai por aí afora. Então, o combate, Calixto, a terceirização, poderá evitar uma situação dessa. Agora, o que eu entendo, que o Marcelo depois, por favor, me corrija, massa falida, a empresa não existe mais, quer dizer, vai cobrar dos donos. Aí o dono, normalmente, como ele já é armador, ele já pegou tudo que ele tem, já pôs o nome de outra pessoa, tem os laranjas, então vai cobrar de quem? O governo não garante. Por isso que eu falei anteriormente, que eu acho que uma bandeira que tem que ser criada é o seguinte: governo, o nome chama-se Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na realidade, o que garante o Fundo de Garantia? Quando a empresa deposita. Enquanto ela não depositar, não tem nada garantido. E não é depositar por quê? Porque o governo não fiscalizou. Um dos itens do projeto é a redução de 30 anos para 1 ano, o prazo máximo para uma competência em atraso ser recolhida. Passou desse prazo, a Caixa, como gestora, teria que colocar na dívida ativa, e aí sim, na dívida ativa já há uma cobrança judicial. Então pode demorar, mas aquilo vai ser reclamado. Mas na situação exposta, pelo que eu conheço, é a questão de cruzar os dedos e ter sorte. Eu acho muito difícil, porque provavelmente essa empresa já é desculpa o termo, é um 71 premeditada, e a péssima fiscalização, quando eu falo a péssima, pelo menos na época, hoje até melhorou, permitiu que isso ocorresse. Não sei se o Calixto quer fazer alguma colocação, Calixto, nisso daí. O caso dele é difícil para qualquer jurista, qualquer advogado, sem ver o processo. É muito difícil. Dizer o que ele tem que fazer sem ver o processo, ninguém arrisca. Arrisca lá, mestre? Tem um grande advogado lá atrás, esse ele arrisca. É muito difícil, né? É o caso do colega que estava dentro da Justiça do Trabalho e o processo foi arquivado lá, né? E o seu advogado, o que é que fez? Tem advogado? Não. O que é que ele fez? Pior ainda, né? Muito pior. Calixto, só uma observação importante. Como eu falei inicialmente, a Caixa só garante o que é depositado. É importante o trabalhador ter a consciência que quando você olha o contra-cheque e vê lá o depósito, aquilo não é garantido de depósito. É uma informação que a lei hoje obriga as empresas a colocar. Então, por isso que eu falo, o trabalhador tem que periodicamente, mensalmente, acompanhar se o depósito está sendo feito. Porque depois, e no teu caso, a empresa não depositou. Então a ação é contra a empresa, só que é uma massa falida. Honestamente, eu acho que vai ser muito difícil. Essa é a realidade nua e crua. Ok? Bom, tem mais uma pergunta da CUT, e eu vou pedir a gentileza, respeitando até o plenário, porque a gente tem que fazer um intervalo, vai para o almoço, vamos voltar às 2 horas, porque vai ter os outros palestrantes, vai ter a CUT, CTB, CGTB, com lutas, força sindical. Então nós vamos ter muita coisa na parte da tarde. Tem uma pergunta do companheiro da CUT. Valesca,
E aí, eu vou pedir a gentileza, gente, respeitando até a questão do horário, nós vamos deixar as outras perguntas na parte da tarde. Primeiramente, eu queria dar boa tarde para os companheiros e companheiras aqui, parabenizar a mesa aí pelo trabalho que está sendo exercitado aqui dentro também. E uma pergunta a você é a seguinte: o Paulo Rocha foi citado aqui 2 vezes, tá? Paulo Rocha foi presidente do sindicato dos eletricistários lá, é um cara que tem uma base de sustentação dele política, que são os trabalhadores eletricistários, entendeu? Com relação ao processo que ele foi retirado, eu acho que ele pediu revisão, e aí isso é legítimo. Eu só queria ouvir de você o seguinte: nós temos uma relação boa, nós, que eu digo do movimento sindical, que é uma relação boa com o Paulo Rocha, né? O presidente aí, ele pode até